O ex-juiz e atual ministro da Justiça Sérgio Moro utiliza da falácia ad hominem para tentar justificar as mensagens que estão postadas no site The Intercept. Eu estou trazendo essa informação à tona não pelo fato político que já merece bastante discussão e muitas pessoas têm discutido, mas para o aspecto lógico e retórico, particularmente da argumentação que está sendo utilizada pelo ex-juiz Sérgio Moro na tentativa de justificar daquilo que ele está sendo acusado. Falácias, no sentido mais vulgar da palavra, elas são vistas como ideias equivocadas sobre algo, uma percepção errônea sobre alguma coisa. Pode ser sinônimo também de falsidade. Do ponto de vista mais estrito dentro da lógica, a falácia é um argumento incorreto, em contraposição a um argumento correto. Argumento correto nada mais é do que um argumento válido, onde as premissas todas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Se você não sabe muito sobre esse assunto, eu tenho um vídeo aqui falando a respeito de argumentos válidos e corretos. Eu vou deixar o link na descrição, um card aqui também, é só você acessar para ver mais informações a respeito desse assunto. A falácia formal, ela tem uma estrutura muito específica e quem estuda a lógica vai detectar facilmente a falácia. Do ponto de vista da retórica e na argumentação informal, a falácia é um recurso utilizado, muitas vezes, por pessoas mal intencionadas e algumas vezes por descuido mesmo. Basicamente, no cotidiano nosso, vez ou outra, nós utilizamos falácias sem perceber. No entanto, eu acredito que o juiz Sérgio Moro não esteja dando murro em ponta de faca. Basicamente, ele está sabendo o que está falando. E nesse caso, ele está usando a falácia da ad hominem porque é algo que está acontecendo no mundo atualmente, frequentemente. As pessoas estão atacando-se umas às outras a fim de desmoralizá-las e, consequentemente, aquilo que elas falam não ter validade. Esse é basicamente o resumo da falácia ad hominem. Você ataca a pessoa a fim de invalidar a sua argumentação, a sua mensagem, as suas conclusões. E é o que Moro está utilizando. Particularmente a falácia ad hominem, ela tem uma característica muito interessante que é a de transferência de sentimentos, porque falácia, no campo da retórica, elas são utilizadas muitas vezes na tentativa de despertar sentimentos do seu público para você levá-los a uma conclusão a partir de sentimentos e não da racionalidade. Então perceba a situação. Você desmoraliza uma pessoa e por mais que ela esteja certa ao falar determinado assunto, pelo fato dela ter sido vista como alguém negativo, toda a informação que vem dela vai ser negativa também. Se ela é uma pessoa desqualificada do ponto de vista social, segundo alguém tenha criado essa construção de desqualificação, a proposta dela, a argumentação dela será também invalidada. E isso é muito grave, mas é o que tem ocorrido na sociedade atual. Basicamente, nós vivemos uma era onde as pessoas estão destruindo-se umas às outras, independente dos argumentos delas serem bons ou ruins. Elas estão usando essa falácia ad hominem. E nós temos duas características do ad hominem. Você pode atacar a pessoa diretamente, ofendendo a ela ou criando um aspecto negativo em torno da pessoa, ou você pode criar um aspecto negativo em torno das circunstâncias nas quais ela está inserida, e não a pessoa em si. E eu vou dar um exemplo utilizando o caso Sérgio Moro, que utilizou o argumento ad hominem para poder se defender atacando. A premissa básica que o Sérgio Moro está utilizando é a seguinte: os vazamentos são frutos de uma invasão criminosa oriundas de hackers. Ou posso dizer em outras palavras, os vazamentos são fruto de uma organização criminosa que invadiu sistemas particulares para divulgar mensagens que podem ser verdadeiras ou não. Conclusão: todas as mensagens estão inválidas. Então você perceba que no argumento ad hominem ele está criando um fato aparentemente que nem existe, porque não se tem provas de que é um hacker de fato, mas ele está criando uma percepção negativa do emissor da mensagem para dizer que aquela mensagem que está vinda desse emissor é inválida. Isso é o argumento ad hominem, de ofensa pessoal. O ad hominem circunstancial, você não atinge a pessoa diretamente, mas as circunstâncias que ela está inserida. Por exemplo, aí já não é Sérgio Moro que diz, mas os apoiadores dele afirmam o seguinte: o site Intercept é de esquerda. O dono, criador do site Intercept, Glenn Greenwald, também é de esquerda e casado com um membro do PSOL, atual deputado, de esquerda. Consequentemente, tudo que vier dele é tendencioso, há preconceitos e vícios. Portanto, a mensagem tem um viés ideológico e é inválida. Então você tem
Essas duas premissas que eu disse, tanto a primeira, atacando diretamente o mensageiro, ou atacando as circunstâncias que o mensageiro está incluso, são argumentos irrelevantes para o teor da mensagem. No entanto, como você cria um fenômeno de transferência, você transfere a percepção negativa do emissor para a mensagem desse emissor e tenta invalidar perante o público a mensagem também. E é isso basicamente o que o Sérgio Moro está tentando fazer. Infelizmente é uma astúcia, é algo que eu não usaria, embora eventualmente a gente acabe usando, porque falar mal dos outros é uma coisa natural, a gente aprendeu a viver dessa maneira, mas é preciso corrigir isso e atacar argumentos. Nada melhor do que atacar um argumento através de outro argumento. Pegamos as premissas, achamos os pontos fracos das premissas e destrinchamos mostrando erros e concluindo que aquela informação é inválida, não por conta do mau caratismo da pessoa, suposto mau caratismo da pessoa, mas sim por conta das contradições inerentes à mensagem. Bem, eu deixei um link aqui falando mais a respeito disso, eu coloquei um link, eu escrevi um artigo mostrando a estrutura passo a passo de como é estruturado o argumento ad hominem, utilizando o exemplo do caso do Sérgio Moro, os dois argumentos que ele utiliza e as duas conclusões às quais ele quer chegar. Se você gostou, pode ter acesso aqui pelo link, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, comenta aí se você vê as pessoas aplicando falácias em jornais e revistas. Os comentaristas políticos na internet, de direita e de esquerda, costumam muito usar esse tipo de ferramenta argumentativa para poder convencer os seus seguidores de que este ou aquele indivíduo tem argumentos ruins porque ele é mau caráter, ou ele é isso ou aquilo outro. Vocês escrevam aqui para mim para eu saber quais são essas pessoas, as experiências que vocês tiveram com isso, se vocês utilizam sem querer, querendo esse tipo de argumento, e vamos continuar discutindo aqui. E até a próxima, gente.